Fala galera, tudo na manhã com vocês? Hoje a gente está aqui então para falar mais uma vez do meu setup, do meu YD2 SX2, né? É o setup que eu usei no Carpete, na pista do Campeonato Mundial de RC Drift, e que é um carro que estava realmente muito estável, muito bom, e que eu acho um setup legal de compartilhar com vocês, para vocês poderem testar no Carpete e ver se atende tão bem quanto atendeu para mim, para vocês. Shine, 'cause we're golden. They can never break us down, 'cause we're golden. They about to see us glow, 'cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, 'cause we're golden. They can never break us down, 'cause we're golden. They about to see us glow, 'cause we're golden. Got the devil in your eyes. Bom galera, essa daí é a bolha que a gente usou no Campeonato Mundial de RC Drift. É um S15 da Yokomo. A pintura quem fez pra gente foi o Med Pinturas, daqui de São Paulo. Quem quiser o contato dele me chama aí nas redes sociais. E eu vou deixar o contato dele aqui, o Facebook e o Instagram dele na descrição desse vídeo, beleza? Então agora vamos pro que interessa, vamos pro que vocês querem ver, que é o setup que eu tô usando aqui por baixo da bolha. Bom galera, então bora começar aqui. Na minha frente eu tô usando 8 graus de cambagem negativa, certo? Tô usando também 3 graus de toe out, né? O meu Arkman, ele tá paralelo até os 55 graus, é mais ou menos isso aqui. Daqui pra frente ele já fica um pouco diferente, né? Essa roda aqui de fora ela fica em 75 e essa roda aqui ela fica em 55. Os dois lados aqui esterçando igual. O meu caster aqui eu tô com 12,5, 12 graus ponto 5. Aqui nos espaçadores eu tô usando 3 na frente do upper arm e 2 atrás do upper arm, certo? E embaixo na minha balança eu tô usando o original, né, as medidas originais, 2,5 de cada lado aí do lower arm. Para montar o caster eu usei aqui 4,5 mm de espaçador, certo? No meu knuckle, pessoal, eu coloquei um espaçador de 1 mm aqui, um espaçador de 1 mm aqui. Aqui eu deixei sem espaçador, certo? Esses dois espaçadores aqui é para regulagem do bumper steer, para quando o carro abaixar, vou segurar aqui a roda, para quando o carro abaixar ele não alterar o ângulo do toe, beleza? Aí, ele altera bem pouquinho o ângulo do toe. Quando eu tava sem esses espaçadores ele alterava bastante. Uma outra configuração aqui é a posição do meu upper arm. Agora se vocês conseguirem olhar aí, vocês vão ver que eu tô usando ele aqui em cima, né? E o mais para fora possível. Antes eu usava ele na furação de baixo, né? Também o mais para fora que tinha, mas eu precisei subir para o esterço ficar mais suave. Antes ele pegava um pouquinho, agora ele tá bem fluido, ficou bem melhor de trabalhar o esterço. E por isso que eu precisei botar esses espaçadores aqui para alterar o bumper steer, para poder resolver o problema que ele tinha criado. Na dianteira, pessoal, aqui nos mounts do lower arm, eu estou usando o A, né, com o espaçador 5 com a bola para fora, com a bolinha para fora. Então ele está no maior tamanho possível. Se eu não me engano, 42,7 mm. O original é 39,5. Além disso, pessoal, eu botei aqui um espaçador de 1 mm embaixo de cada parafuso desse aqui, entre o parafuso e o mount, né? Que é o que a gente chama de skid angle, para eu ter um pouco mais de controle do carro. A bateria eu montei ela assim, pessoal, para eu conseguir ter mais tração.
ela aumentava cerca de 1% no peso da traseira do carro, né? E eu estava buscando chegar aos 65%, que é o máximo permitido. A relação que eu usei lá no evento está bem alta, pessoal. Tá consumindo uma bateria, esquentando, que é uma beleza o carro. Mas eu tô usando 34 dentes aqui no peão e uma coroa de 80 dentes. Uma mudança que eu fiz no carro que eu gostei foi o motor, né? O meu motor da Cuvance, o BS Dual, ele queimou. E aí eu acabei comprando o Yokomo DX1 Type R, que é um motor com um pouco menos de torque, mas que é o que a Yokomo recomenda para carpete. Eu gostei bastante do resultado dele, apesar de que eu achei que ele podia ter um pouquinho a mais de torque, mas tá bom, deu para compensar com turbo e booster. Aqui na traseira, pessoal, eu tô usando 6 graus de cambagem negativa na roda, certo? Os meus links, pessoal, ele tá o mais para dentro possível aqui, certo? E ele tá o mais para fora possível aqui também no... ali o parafusinho. Aqui também na torre, né? Aqui, ó. E aí... com isso, quando eu acelero, que o carro abaixava, ele ganhava cerca de 1,5 grau de cambagem. O que dava mais tração, né? Prendia um pouco mais o carro. Eu tô usando de tom em 2,7 graus, né? E a minha balança traseira aqui, eu não sei se vai dar pra ver direitinho. Aqui ficou bom. A minha balança aqui na traseira, eu joguei ela toda pra frente, certo? Então com isso, o que aconteceu? Eu encurtei o entre-eixo do carro, né? Já que aqui eu mantive a posição original e aqui eu peguei a roda que ia estar mais ou menos aqui e joguei pra dentro. Bom, uma outra coisa importante aqui é o ESC na traseira. Ele me ajudou a ganhar bastante tração com o peso dele. E eu adicionei aqui embaixo, pessoal, mais 20 gramas de peso para poder bater aqueles 65% que eu falei mais cedo na traseira. Então o meu carro, ele ficou com a distribuição certinha. Ele ficou com 65% do peso dele na traseira, 35% com o peso dele na frente, né? E os lados ficaram certinhos, 50-50. E a diferença de uma roda para outra na frente e atrás é quase desprezível, ficou bem baixo. Eu vou tentar botar uma foto para vocês aí. Bom, como é que tá então os meus amortecedores aqui, né? Nos 4, pessoal, eu tô usando o pistão de 8 furos da Topline, certo? Usando o shaft de titânio, usando o O-Ring Blue da Yokomo também, e usando o bladder, né, aquela partezinha de cima de vedação preta, porque ela é mais macia do que a rosa que eu vinha usando. E as molas, eu tô usando as novas molas, né, da Yokomo, aquelas molas com elo maior, que são essas novas que eles lançaram recentemente. As sugeridas, então a da frente é a que eles sugerem para usar no carpete mesmo, e a da traseira é a que eles sugerem para usar no carpete, mas com grip frontal. A posição dos amortecedores, pessoal, aqui em cima eu tô no de baixo, né, no segundo furo de baixo da fileira de baixo, e aqui embaixo eu tô usando um espaçador de 2 mm. Então aqui entre o ball end e o lower arm eu tô com um espaçadorzinho de 2 mm para deitar um pouco mais o amortecedor. Na traseira eu tô usando aqui um espaçadorzinho de 2,5, certo? Que como eu joguei a balança 2,5 para frente, se eu não colocasse esse espaçador, o meu amortecedor ele ia ficar inclinado para dentro, né? E o ideal é que ele trabalhe reto. Então esses 2,5 aqui é só para compensar os 2,5 que eu tirei daqui e joguei para cá. Bom, galera, uma coisa que é mais fácil de reparar com a bolha é como a frente é mais larga que a traseira, certo? A minha traseira aqui, se vocês forem olhar, ela tá um pouquinho para dentro do 200, tá em 198, né? Já a minha frente, ela tá passando do 220.
certo? Então ela deve estar ali mais ou menos no 224, saca? Então esse foi um ajuste bem importante que a gente fez lá, que ajudou bastante o carro durante o drift. Bom pessoal, falando então do carro agora no geral, é o seguinte, tem algumas coisas que eu senti que foram bem interessantes de alterar lá. Uma delas foi adicionar o caster, certo? Antes eu estava usando com o caster original, né, de 8.7 do YD2, e aumentar o caster foi bem importante, me deu bastante controle, eu senti bastante diferença. Deixar o Arkman mais paralelo para a pista principal foi bem legal, porque é uma pista que ela é muito rápida, apesar de ter aquele miolinho ali para quem viu os vídeos que é travada. Fora isso, as outras duas curvas são muito longas e elas são rápidas, então foi bem legal ter o Arkman paralelo. A alteração do amortecedor, para quem lembrar do vídeo que eu fiz do jeito que eu ando aqui em São Paulo, né, nas pistas de concreto daqui, vai ver que o meu amortecedor tá ao contrário. Lá eu usava 100 na dianteira e 250 na traseira. Aqui eu tô com 100 na traseira e 250 na dianteira. Por que eu fiz essa mudança? Porque a gente chegou em uma conclusão lá, eu e o resto do pessoal do time, que para conseguir fazer a segunda curva da pista principal, o carro tinha que escapar um pouco, ele tinha que escorregar um pouco de frente. E com 100 na dianteira, o carro estava tendo muito grip e a resposta estava muito grande, então ele estava puxando o carro para dentro, então estava praticamente impossível fazer o carro escorregar um pouco para depois ele tomar o controle, né, da dianteira. Então a gente precisava que a frente escorregasse um pouco. E botar o 100 na traseira, basicamente isso aconteceu porque eu tinha que ganhar mais grip, né? A gente tem que fazer tudo lá para ter mais grip no final, porque a ideia é deixar o carro de trás para trás, né? Então o que eu pudesse fazer para me ajudar na velocidade, eu tinha que fazer. Aqui eu uso 250 justamente por isso, porque aqui eu não quero ter tanto grip para poder andar na mesma velocidade da galera. Então eu já aumento meu 250, eu já boto 250 aqui para isso, para conseguir andar na mesma velocidade que o pessoal. Outra coisa que eu gostei foi colocar os 65% de peso na traseira. Ficou muito mais fácil de guiar o carro, tá? O carro fica bem mais firme, né? Ele sai bem menos de traseira, então fica bem mais fácil de guiar o carro. E é isso, pessoal. O meu sentimento assim, em relação ao carro, ao setup, é que o carro tá perfeito agora, né? O que falta mesmo, o que eu senti que faltou muito foi treino, praticar mesmo bastante e é isso, beleza? Então valeu. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de novo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha aí. Se não gostou, comenta porque não gostou. E deixa o dislike aí para eu saber se o pessoal tá gostando ou não desse tipo de vídeo. Beleza? Semana que vem tem mais vídeo. E é nóis, galera. Tamo junto, hein? Bom rolê pra todo mundo.